Paz do Senhor, crianças do primário, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e dessa vez a lição de número 6, onde diz assim o título Ruth, a heroína altruísta. E para vocês saberem onde está na leitura bíblica, é o livro de Ruth. Gente, ela tem um próprio livro falando da história dela. Então, na sua Bíblia, depois você pode até ler a história dela, são 4 capítulos, é rapidinho, dá para você ler e entender melhor a história de Ruth passo a passo, porque hoje eu vou dar só uma pincelada aqui com vocês, mostrar para vocês um pouco da história dela, resumida, e o nosso objetivo hoje é que você entenda, né, e compreenda que Deus abençoa os heróis que fazem o bem sem esperar nada em troca, por isso que Ruth era uma heroína altruísta. Vamos falar então de Ruth. E o nosso Memória em Ação também, vou colocar aqui ó, o coraçãozinho com o nome da Ruth, né? A nossa menina aqui quer sair. Bom, e aí nosso Memória em Ação tá lá em Lucas capítulo 6 e o versículo 35. Eu vou ler aqui, podem ler na sua Bíblia também. Lá tá mais completo o versículo e aqui tá assim: fazei o bem e emprestai sem nada esperardes, né? Então, a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer o bem e não esperar nada em troca. E aí, Ruth, ela era uma heroína por quê? Nós sabemos que os heróis aí que a gente assiste na telinha, né, na televisão, eles têm as suas qualidades, sem ser os poderes, mas eles têm a qualidade de ajudar o próximo, né, de fazer as suas bondades. Mas aqui, Ruth era real, Ruth viveu mesmo, e Ruth, ela prestou algo muito importante na vida dela, ela fez algo muito importante na vida dela, que é ajudar o próximo. Como isso? Muito tempo atrás existia uma mulher chamada Noemi, era casada e tinha 2 filhos, e ela acabou que o marido dela faleceu, o marido dela morreu e ela ficou sozinha, triste, solitária e tinha os 2 filhos dela. Mas os 2 filhos casaram-se, Malom e Quilion era o nome dos filhos, e eles casaram-se com Ruth e Orfa, isso mesmo. E aí, passado um tempo, né, Noemi estava super feliz com aquela família, a família cresceu, estava alegre, feliz, e infelizmente aconteceu uma tragédia. Sim, os 2 filhos dela veio a morrer, faleceram, morreram, e então Ruth e Orfa ficaram viúvas, junto com Noemi, que também agora eram 3 mulheres viúvas, sem maridos. E naquela época as mulheres não trabalhavam como hoje, né? Então, como que elas iam se sustentar? Do que elas iam viver? Se naquela terra onde elas moravam, naquela cidade, estava tendo uma grande fome, passavam por dificuldades naquela época. E aí, Noemi, muito sábia, pensou, elas são novas, elas podem casar novamente. Então eu vou liberar elas, vou dispensar, mandar elas voltar para a casa dos pais. E aí, ela falou para Orfa e Ruth voltassem, fossem embora. Orfa não queria, nem Ruth também, não queria não. Mas Noemi insistiu, explicou para elas que elas poderiam formar uma família, porque elas eram novas. E aí, Orfa acabou indo embora. Triste, mas foi embora. Ruth ficou ali firme com a sogra. Ela não desistiu e falou, não, eu vou ficar com a senhora, vou ajudar a senhora. E aí, quando Ruth, ela ficou ali com a sogra falou assim, então vamos embora para a terra de onde eu nasci, que eu sei que lá tá melhor que aqui. E elas foram embora. Quando chegaram lá, Deus abençoou Ruth, porque Ruth teve um coração tão bondoso em ajudar a sogra, que Deus concedeu a ela um novo casamento. E Ruth casou com Boaz. Boaz era um homem muito rico. E o filho que Noemi teve, ela também falou que poderia ser neto de Noemi. Noemi ficou muito feliz porque ela fazia parte da família, ela não estava mais sozinha, não estava mais solitária. E ali Deus abençoou Ruth. Gente, Ruth, ela teve um filho que ele deu a linhagem depois, a geração dessa criança é a geração até chegar reis, príncipes, como o rei Davi, rei Salomão e até mesmo Jesus. Isso mesmo, Jesus é dessa linhagem também, porque Jesus ele nasceu aqui na terra, né? Deus enviou Jesus através de Maria, mas Jesus veio de uma linhagem também. Jesus, mesmo sendo Deus, se fez carne e aqui ele foi
um homem de exemplo, um homem que sempre mostrou a bondade que tinha no coração. Então Jesus, ele era dessa linhagem de reis, de príncipes, de heróis que a Bíblia tem nos mostrado que se a gente ler a palavra de Deus, vamos saber quem são esses heróis, quem são esses príncipes, esses reis que existiram de verdade. Jesus, ele sempre promoveu a paz, a bondade, sempre ensinou coisas boas, sempre ensinou que nós devemos ser bondosos, ter o coração bondoso. Então, que você, criança, possa entender que nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele realizava todos os milagres, ele nunca esperou nada em troca, né? Mas nós devemos entender que devemos ser da mesma forma como Jesus ensinou, sem esperar nada em troca. Que você fique com essa palavra, feche seus olhos neste momento para fazermos uma oração em agradecimento a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa aula, Senhor. Que o Senhor nos conceda, Senhor, um coração bondoso, que possamos fazer, Senhor, coisas boas para as pessoas, para o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Abençoa, Senhor, a cada criança que está aprendendo, Senhor, e ouvindo a Tua palavra. Abençoa essa família de maneira especial. Que o Senhor possa estar conosco sempre. É o que te oramos e pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu espero você com a atividade. Manda foto para mim para eu corrigir. E até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau!